Olá, graça e paz! Bem-vindos aqui ao canal Paulo Ismeri. Pode me chamar de Paulinha e é bom demais ter você aqui comigo. Pelo título desse vídeo, você chegou aqui é porque provavelmente você tem vivido algo, uma expectativa adiada, talvez uma expectativa frustrada. Como que a gente enfrenta esses momentos na vida cristã, né, pessoal? Quando a gente está ansiando por algo, está buscando algo e aquilo acontece totalmente ao contrário do que a gente estava imaginando, ou aquilo não vai acontecer, a gente planejou tudo e não vai acontecer naquele momento, algo tem que ser adiado, você entende que tem que esperar em Deus, você entende que tem um processo para você viver. Expectativa adiada. É sobre isso que eu quero falar com vocês, trazendo a palavra de Deus para ser luz para o nosso coração, para a nossa vida. Eu quero ser muito objetiva, muito assertiva aqui nas minhas colocações e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito enriquecedor para você. Tá? Eu tentei fazer aqui um compilado de uma ministração que eu tive compartilhando. Gente, tudo que eu recebo do Senhor, tudo que eu recebo no sentido de tudo que o Espírito Santo ilumina meu coração na palavra, né? Porque o que a gente recebe tem que estar pautado na palavra, ok? Eu sempre compartilho com todos à minha volta. E essa palavra aqui, ó, já tem alguns anos, tá? E eu tive a oportunidade de compartilhar um dia na igreja que eu congrego, numa reunião de mulheres. Foi muito especial, me lembro direitinho. Eu tô até usando aqui o mesmo esboço que eu usei na ocasião. Mas, né, lá a gente tinha um tempo maior, não é o tempo que eu pretendo usar aqui. Então eu vou dar uma compilada, mas o recado do Senhor vai chegar até o seu coração. Tenho certeza disso. Eu quero trazer um texto para vocês, onde a gente vai ver o que é, como você se posiciona diante de uma expectativa adiada, né? Ou até uma expectativa aí frustrada. Gente, eu quero falar sobre o profeta Abacuque, que foi um homem de Deus que viveu num período bem trabalhoso, né, na história do povo de Deus. Ele clama a Deus. Leia o livro de Abacuque, se você não leu ainda, são só 3 capítulos. E assim, gente, que livro atual, como a palavra de Deus é viva e eficaz. Você vai ler Abacuque e você vai falar assim, nossa, parece que está lendo no momento que a gente vive hoje. São só 3 capítulos e, resumindo muito bem, ele questiona Deus sobre o silêncio de Deus. Deus não vai fazer nada com todo o caos que o povo estava vivendo, o povo de Deus sendo atacado, tudo sendo desolado, vivendo de forma errada, o ímpio prevalecendo sobre o justo, desonestidade. Gente, estava tudo errado, tá? O cenário era esse, ele questiona o Senhor e o Senhor responde a ele. E baseado na resposta que Deus deu para ele, por isso que eu chamo esse vídeo de expectativa adiada, ele toma um posicionamento. Porque Deus vai falar para Abacuque o seguinte, Abacuque não vai melhorar, vai ficar mais difícil. Mas eu vou julgar a nação que vai ser usada para disciplinar o meu povo. Eu vou julgar essa nação. Não vai ficar por isso mesmo. Mas quanto ao meu povo, o meu justo viverá pela fé. Então aqui a gente vai aprender, amados, como a gente se posicionar quando a gente tem uma expectativa adiada. Vamos ao texto? Vamos destrinchar esse texto? Vamos entender o que a palavra de Deus ensina? Vem comigo. Eu tô lendo aqui, pessoal, na versão NVT, que eu super recomendo para você que quer um texto que traz bastante clareza. Diz assim, Abacuque 3, a partir do verso 17. Quando Deus diz que ele vai se manifestar sim, mas no tempo certo. Porque ainda não é o momento de Deus intervir salvando o povo. Deus precisava disciplinar o povo vai precisar passar por um processo até que Deus intervenha de fato. Então, ainda tinha um caminho para Abacuque percorrer até o grande dia que ele ia cantar canções de livramento, né? Que é o tempo da bênção, o tempo que Deus está ali dando descanso para a gente, dando resposta para nós, fazendo a gente viver realmente coisas lindas no Senhor. Um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de voltar com os cestos cheios, né? E repartindo sempre.
Então, até que esse momento chegasse, haveria um processo a ser passado. E Abacuque vai se posicionar diante desse processo. Vem comigo para a gente aprender a se posicionar diante dos processos que Deus permite a gente passar. O texto diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Tudo isso acontecer, mesmo assim ele vai se alegrar no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ponto de exclamação. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Entre parênteses, ao regente do coral. Essa canção deve ser acompanhada por instrumentos de corda. Interessante que aqui nessa Bíblia, pelo menos, acho que em outras também, está dizendo aqui a oração de Abacuque. Mas interessante que ao final a gente vê que essa canção deve ser acompanhada por instrumentos. Eu chamo esse texto de a oração que todo cristão deveria cantar. Então, meus amados, como cantar essa canção? Como cantar ainda que a figueira não floresça, diante de uma expectativa adiada? Meus amados, veja, Abacuque aqui, como que ele estava? Você vai se identificar, Abacuque estava cansado. Ele estava clamando por respostas de Deus. Ele estava, porém, declarando também a sua confiança. Ele está cansado, ele está buscando a resposta, mas ele está declarando em quem ele confia. Ele confia no Senhor. Você se identifica com isso? Vamos lá. Meus amados, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, veja, não haveria beleza de paisagem ali. Quando ele diz, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, você consegue imaginar alguém plantando uma semente? É preciso fé para plantar uma semente. Plantando uma semente e aquela semente não vinga, aquilo não dá em nada. Ou você tá ali já com uma planta grande, na hora de colher e acontece algo e não tem colheita. Todo aquele trabalho, todo aquele tempo de espera adiado, frustrado. Você vai ter que fazer tudo de novo. Você consegue pensar o que é você trabalhar e você não ver o fruto do seu trabalho? É isso aqui que está dizendo. Os campos fiquem improdutivos. Gente, ali é uma cultura agrícola. Uma cultura agrícola, uma cultura baseada na cultura agrícola, se não tem o que plantar, se não tem o que colher, o povo passa fome. A gente está diante de um cenário de profunda escassez. Você já passou por um cenário de profunda escassez? Continue. Ainda que os rebanhos morram nos campos. Já imaginou você ter um rebanho? Aquele rebanho ali ao seu trabalho, aquele rebanho de várias formas produz sustento para você, produz recursos para você. Imagina todo esse rebanho morrer. Você olhar a estrutura que você tem, os seus currais, você olhar a estrutura que você tem, você vê a estrutura vazia, porque está tudo improdutivo, esterilidade, está tudo acabado, arruinado. Consegue imaginar isso? Mesmo num tempo futuro de adversas calamidades agrícolas e pastorais, porque o povo de Deus estava sendo disciplinado pelo Senhor. Quando o povo de Deus enfrentasse fome e pobreza, a perspectiva confiante de Abacuque não seria sufocada. Então, olha só, Abacuque está diante de um cenário catastrófico aqui. A figueira não floresce, não tem oliveira, não tem fruto na videira, não tem vinho, não tem alegria. O vinho aqui representa também a alegria do povo. Não tem colheita de azeitona, não tem azeite, não há unção, não há matéria-prima para produzir o sabão, não há matéria-prima para colocar nas lamparinas para que haja luz. Porque a colheita de azeitona não deu em nada, sem azeitona prensada não tem azeite. Consegue imaginar esse cenário? Mesmo diante de um futuro com adversidades, com calamidades, o povo de Deus enfrentando fome e pobreza, Abacuque continua com uma perspectiva. Veja a diferença entre expectativa. Expectativa, você está esperando.
Pode acontecer ou não. Mas quando você tem uma perspectiva confiante em Deus, você permanece, porque você ainda está aguardando o que provém de Deus fazer, o que depende de Deus fazer. E é assim que deve ser a nossa vida, mesmo diante aqui de uma expectativa adiada, que é o que a gente vive muitas das vezes, algo que a gente está esperando vai ser adiado, algo que você esperava agora foi frustrado, não aconteceu, ou você está diante de um processo de espera da parte do Senhor para sua vida. O que Abacuque declara? A minha confiança não vai ser sufocada por todo esse cenário adverso que eu estou enfrentando. Minha amada, eu quero te dar essa palavra hoje, que a sua perspectiva no Senhor não seja sufocada, mas que ela fique confiante. Verso 18 ele diz, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que é isso? É confiança e esperança transformando medo do futuro no desejo de sempre se alegrar no seu Salvador Deus. Vou repetir. Confiança e esperança transformam o seu medo do futuro num desejo de se alegrar sempre no seu Deus, Rei e Salvador. O verso 19, ele vai dizer assim, o soberano Senhor é a minha força. Vamos lembrar o que é soberano? Soberano é aquele que pensa, planeja e executa todas as coisas. O nosso Deus é um Deus soberano. Esse Deus superpoderoso, soberano, é o que nosso? É a nossa força. Meus amados, aqui diz, ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. O que isso mostra para mim e para você? A dependência total no Senhor da aliança é a chave da vida de Abacuque. Progresso confiante apesar dos desafios. Dependência total é o chamado de Deus para os cristãos nos dias de hoje. Vou chegar bem perto para tentar olhar nos teus olhos. Dependência total é o que Deus está pedindo de mim, de você. Não se apoie na sua força, não. Você vai ficar só. Você vai fraquejar. Se apoie no Senhor. Dependência total é a chave para esse tempo. Dependência em quem? Num Deus de aliança. Deus todo-poderoso, soberano, que pensa, planeja e executa todas as coisas e faz com que tudo coopere para o meu e seu bem. Por que ele torna meus pés firmes como os da corça? O que isso significa? Deus tornar os seus pés firmes como o de uma corça. Já viu uma corça? Parece um animal tão frágil, tão simples, tão dependente. É um animal muito dócil, muito simples é a corça. Mas, gente, você já viu os pezinhos da corça, as perninhas dela? Ela consegue andar entre penhascos super estreitos. Ela consegue se equilibrar. Ela tem habilidade para andar em terrenos muito, muito difíceis. O Senhor quer nos dar esses pés firmes como os dessa corça. Para que Ele quer dar pés firmes para mim e para você, amada? Para a gente andar em lugares altos. Existe uma condição para você andar nos lugares altos. Qual é? Você precisa de pés como os da corça. Pés firmes como os da corça. Gente, é uma palavra de Deus. Ele podia ter dito pés de corça. A gente não ia entender. Pés de corça. O que é corça? Que bicho é esse? Não, é pés firme como o da corça. Imagina uma corça escalando uma alta montanha. Deus dá a ela o equilíbrio necessário, a habilidade, a ousadia para andar nesse terreno tão difícil de se andar. Você já teve que se mover num terreno difícil, numa situação delicada? Você precisa de equilíbrio, de habilidade, de ousadia para andar lá. Isso é ter pés firmes como os da corça, e só Deus pode nos dar. Sabe, amados, essa oração ela deve ser cantada nas nossas vidas. Eu quero trazer para você uma aplicação para mim e para a sua vida, sobre esse tempo de expectativa adiada. Parece que a gente entra dentro de um vale, né? A gente fala assim, gente, eu achei que ia acontecer e não aconteceu, e agora? E agora? Um vale. O vale, o que é o vale? É uma depressão ou uma planície entre montes. É a parte mais baixa cercada por partes mais altas. Às vezes a gente está assim, né? Um vale de circunstâncias. Você olha lá no fundo,
Você tá aqui, ó. E aquele vale. Como que você vai escalar? Como que você vai sair daqui? Como é que você não consegue ver o que tá do outro lado? Amados, quando a gente tá no vale, parece que o vale vai engolir a gente. Mas eu quero trazer algo pra você. Existe um propósito no vale. Nós queremos sair do vale a todo custo. Mas esse é o desejo do nosso coração. Mas o desejo de Deus é outro. O desejo é que você aprenda no vale. E eu vou cortar esse vídeo aqui porque vai ficar muito grande. Eu vou fazer a segunda parte desse vídeo para falar para vocês qual o propósito de Deus quando nós estamos no vale das expectativas adiadas. Vem comigo no próximo vídeo.